Beleza. O que mais? Né? Os usos de aplicativos sociais é independente de questões sociais, econômicas e culturais. Então, é independente? Vai ser sempre a mesma coisa? Vamos ver isso aí. Então, está aqui 6 diferentes cidades para o Foursquare. Então, a gente vai tentar aonde que as pessoas estão indo, fazendo check-in nessas cidades. Onde é que está muito vermelho, é que as pessoas fazem muito check-in naquela área. Tá? Então, notem, por exemplo, que para Nova York, Paris e Tóquio, a abrangência é praticamente da cidade inteira. Né? Então, a cidade inteira está coberta pelo Foursquare. Então, a gente consegue saber o que tem em cada canto da cidade, olhando o check-in dessas pessoas. Tá? No entanto, quando a gente olha o Rio de Janeiro e Sydney, a cobertura não é total, ela é parcial. Aonde é que tem check-in aqui no Rio de Janeiro? Na Zona Sul, né? Na praia, Ipanema, Copacabana, que é onde que o turista vai, aonde que as pessoas de maior poder aquisitivo estão. Né? Notem, e também tem as questões geográficas. Tem aqui uma floresta gigantesca dentro do Rio de Janeiro, que ninguém vai lá fazer check-in, né? Não tem nada para fazer lá. Né? Em Sydney também tem muitos lagos, tem muitas rochas, então não dá para fazer check-in lá. Tá? Então a gente tem um aspecto geográfico também, limitam o alcance. E em Cairo, porque não tem cobertura quase nenhuma, né? São poucos check-ins em Cairo. Por quê? Às vezes questões culturais, as pessoas de lá não querem, não têm a vaidade de ficar divulgando o que cada um faz. Tá? Então pode ter aspectos culturais, aspectos financeiros, a gente não sabe. Tem que fazer, né, hipóteses, conjecturas. Beleza. E aplicações? Né? Vamos fazer aplicações na mesma cidade. Tem comportamentos diferentes também? Então aqui são as fotos tiradas em Belo Horizonte, né, no Instagram, e também os check-ins do Foursquare, e a abrangência dos dois. Dá para perceber que tem uma semelhança. Né? Então está aqui na região da contorno, dentro da contorno, é onde tem maior incidência de fotos e maior incidência de check-ins no Foursquare. Mas há algumas diferenças também. Né? Então tem um pouquinho mais, o número aqui tem um pouco mais que aqui, né? Então tem algumas diferenças. Tá? E a gente pode explorar essas diferenças para extrair algum conhecimento interessante, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Beleza. E a frequência de uso? Então a gente viu que de área para área varia. E a frequência? Eu uso mais durante o dia, durante o fim de semana, à noite menos. Como é que isso funciona? Então a gente pode olhar isso e isso pode dar insights legais para a gente. Então no Foursquare, como que é o uso do Foursquare ao longo da semana? Então aqui começa segunda-feira, né? Então aqui segunda-feira, né? Terça, quarta até domingo. E aqui está a frequência de sensoriamento, então a frequência de check-ins no Foursquare. Notem que a gente tem 3 picos clássicos aqui, né, durante os dias de semana. Que picos são esses? Café da manhã, almoço e jantar. Né, que é o cara vai lá, faz check-in no lugar de café da manhã, faz check-in no lugar de almoço, faz check-in no lugar de jantar. Tá? E olha que engraçado, esses 3 picos eles não acontecem no sábado e no domingo. Por quê? Porque sábado e domingo não tem horário de café da manhã. Né? As pessoas acordam mais tarde e vão realmente almoçar e jantar. Tá? Então a gente consegue ver aí um retrato de uma sociedade. Aí, uma sociedade que toma café da manhã, almoça e janta nos dias de semana e só almoça e janta no fim de semana. Tá? Faz sentido. E aí, olhando essa frequência para diferentes aplicações, né? Muito parecido. Não é? Não parece? Então aqui, o Goala, gente, só para deixar claro, o Goala era um aplicativo igualzinho ao Foursquare, tá? Só que ele perdeu popularidade. Então esses dados eram quando eles eram razoavelmente populares. Então, para o Goala e para o Foursquare é bem parecido. Agora, olha o Waze interessante. No Waze eu tenho 2 picos durante a semana, bem claros, e aí do fim de semana cai. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo os 2 horários de rush que a gente tem durante o dia. Né? Então, eu indo para o trabalho e eu voltando do trabalho. Né? O pico das 8, 9 da manhã e o pico das 5, 6, 7 da noite. Tá? Que é onde os incidentes com esse acontecem mais. E por que fim de semana não tem incidente? Porque não tem engarrafamento. O que está mostrando aqui? Ó, mostrando só as blitz para vocês, né? Para vocês escaparem das blitz. Né? Não façam isso. E aí, né, o Instagram, a gente tem os 2 picos durante a semana. Não tem o pico do café da manhã. Né? Então as pessoas tiram foto só do almoço, tiram foto do jantar.
tá? No tiro do café da manhã, mas parece também. Então, você tem de madrugada, a frequência esfria e aumenta durante o dia. Você consegue ver a sazonalidade, né, do sensoriamento ao longo da semana. E daí? Então, o que a gente faz com isso aí? Esses padrões vão ser os mesmos para cidades diferentes, para culturas diferentes, povos diferentes? Então, vamos ver aqui para algumas cidades agrupadas por país. Então, tem aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Osaka e Tóquio, Barcelona e Madrid, e Chicago e Nova York. Instagram, tá? Então, a frequência de fotos nessas cidades, né, usando o Instagram. Olha que interessante. Se eu olho para o Brasil, que a gente está acostumado, as pessoas não tiram fotos, tem uma frequência baixa mesmo, só entre 4 e 7 da manhã, mais ou menos. Entre 4 e 7 da manhã não tem muita foto de Instagram. A partir de 7 da manhã, os narcisistas já começam. Já começam a, olha, gente, acordei, tá? Olha que legal esse post aqui, muito bonito. Né? Aí já começa a postar foto. E continua até meia-noite. Não tem pico, não tem nada, tudo é interessante para eu mostrar para as pessoas, tudo. Né? Então, quem já deu um unfollow em Instagram? Já dei vários. Né? Não tem condições. Né? As pessoas postam. É uma máquina meio maluca aqui no Brasil. Agora, se a gente passa para o Japão, né, ele já tem um perfil, aquele perfil de tirar foto, tirar mais fotos, às 13, 12, 14 e 18 até as 21 horas, até as 20 horas, que é justamente o período de almoço e jantar novamente. Então, o que eles querem tirar foto? Tiram foto de comida, né? Ficam tirando foto de comida. E aí, para os Estados Unidos e para a Europa, né, não é igual, é um meio termo entre o que acontece no Brasil e o que acontece no Japão. Eu tenho um pico no jantar, que é a refeição mais importante para eles, né? Quem já foi para os Estados Unidos e para a Europa sabe que o almoço eles não levam tão a sério igual o jantar, então eles tiram muita foto no jantar, e aí a frequência cresce ao longo do dia, tá? Mas não é constante igual é no Brasil, tá? Beleza, então o que mais que a gente pode fazer com isso? Ó, se eu vou para um país, eu consigo saber as melhores horas para eu tomar uma cerveja? Eu consigo identificar isso a partir desses dados? Né? Vamos tentar. Então, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar os check-ins em lugares para beber, tá? No Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o número de check-ins em lugares que as pessoas bebem cerveja. Vamos ver se isso dá um insight. Primeira coisa, Brasil, que a gente conhece. Vamos começar pelo Brasil, que todo mundo aqui está habituado. Então, ninguém dá check-in no Brasil, em lugares de bebida, de 4 da manhã até meio-dia. Ninguém faz isso. De manhã não é horário para beber. Então, as pessoas não bebem de manhã, tudo ok. A partir da hora do almoço, né, já muda. Então, à tarde, né, isso aí nos fins de semana, tá, gente? Então, deixar bem claro. Então, a partir do almoço, as pessoas já começam a dar check-in, né, em bares, e aí realmente fica maior no período da noite. Então, a partir de 8 horas da noite, isso já cresce bastante. Então, a gente, né, durante o fim de semana, a gente sai a beber por volta das 9, 10 horas da noite e fica aí tranquilo até meia-noite. Meia-noite, 1 hora da manhã, está bem alta a frequência. Agora, vamos olhar na Inglaterra, como que funciona lá. Na Inglaterra, não tem check-in em um lugar para beber de 2 até as 8. Por que 2 acaba? Porque 2 todo mundo tem que ir embora. Eles acendem a luz do bar, vão embora, acabou. Não pode beber mais, não pode vender mais bebida, tá? E aí, começa a crescer já de manhã. Então, 9 horas da manhã já é horário, tá? Já acorda, não vou tomar café da manhã não, não posso pular o café da manhã. Vamos beber uma cerveja. E aí, ao contrário, né, o que aconteceu no Instagram, né, que as pessoas tiravam foto no Brasil o tempo inteiro, na Inglaterra é uma coisa, bebe o tempo inteiro. De 9 da manhã até 9 da noite está lá. Né? Aí ninguém aguenta. Né? Da 10 da noite começa a cair. As pessoas começam a cair desmaiada no chão. E aí, até meia-noite, né? Então, uma outra versão completamente diferente. E os Estados Unidos é um meio termo. Então, também de manhã tem um pouco, mas ainda tem bem mais que o Brasil. Né? Então, as pessoas começam a ir para bar de manhã, né? E cresce mesmo à noite. Então, cresce mesmo a partir das 7 horas da noite. E, novamente, 2 horas da manhã lá não pode beber. Em muitos lugares não pode beber. Então, acende a luz, termina o bar e vão todo mundo para casa. Então, encerra. Tá? Então, já sei, né, o que eu posso fazer em países diferentes. E aí, como é que eu posso quantificar a diferença, então, entre
ver várias diferenças de países, cidades, né? Vamos quantificar isso aí. Então, vamos olhar primeiro para as dinâmicas das cidades. Como que são as rotinas em cidades diferentes? Como que as pessoas fazem, né, de diferente em diferentes cidades? Vamos olhar aqui. Isso aqui são as 3 cidades que eu morei na minha vida. Belo Horizonte, Pittsburgh e Lyon. Né? E onde tem diferenças claras entre as pessoas dessas 3 cidades. Agora, como a gente consegue quantificar isso aí? Então, vamos pensar numa rotina, uma segunda-feira típica, tá? Vê se faz sentido essa rotina. Eu estou num nightclub, aí eu vou para a escola, aí depois eu vou para o bar, vou trabalhar e vou para um restaurante. Faz sentido? Não, não faz o menor sentido, né? Eu espero que não faça sentido, na verdade, tá? Eu espero. Aí, o que faz sentido numa segunda-feira? Né? Tudo pode acontecer? Não, não pode acontecer, não. Tem umas rotinas que acontecem mais que as outras, né? Então, essa aqui é uma rotina que faz um pouco mais de sentido. Principalmente para quem está na universidade, né? Vai lá estudar de manhã, né? Vai almoçar e depois vai para o estágio, vai para o trabalho. Então, faz sentido. Uma rotina que faz um pouco mais sentido aqui em Belo Horizonte, tá? Então, aí, a partir do Foursquare, a gente consegue olhar as categorias de check-ins, né, que as pessoas, né, estão fazendo check-in. Então, eu tenho ao todo 9 categorias aqui em que as pessoas podem fazer check-in. Então, aqui, ó, vida noturna, né, arte e entretenimento, que é cinema, museu, teatro, trabalho, casa, outdoors, que é ao ar livre, parques, exposições, etc. Education, que é a escola. Compras, que são shoppings ou então lojas, e food, que é de restaurante. Né? Travel, que é estações de metrô, rodoviária, aeroporto, etc. Então, eu consigo ver qual que é a frequência dos check-ins nessas categorias. O que acontece primeiro, o que depois dessa categoria, onde é que as pessoas vão, né? Isso vai me poder dar um insight sobre o que as pessoas fazem em cada cidade. Então, vamos lá. Então, aqui, aí eu consigo ver as transições. Então, por exemplo, é comum aqui nesse caso, eu sair de um cinema e ir para um nightlife. Tudo bem. Tá? Então, eu consigo colocar essas setas que indicam essas transições que estão acontecendo dentro das cidades. E aí, é claro, algumas transições vão acontecer mais que as outras. Então, essa aqui, por exemplo, né, food para travel, ela acontece, nesse caso aqui, ela acontece mais que essa transição de cinema para nightlife. Tá? Então, eu consigo ver isso aí. E é claro, de cidade para cidade, as transições vão mudar. Então, tem cidades que têm transições que acontecem mais que em outras cidades. E aí, a gente vai conseguir, então, criar, né, uma estrutura de dados para representar cidades, a partir dessas transições. Então, primeira coisa que eu preciso saber é como identificar as transições que são favoráveis e aquelas transições, olha, que não vai acontecer. Né? Igual aquela transição do nightclub para a escola, provavelmente aqui não vai acontecer. Tá? Então, como é que a gente faz para identificar isso aí? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente vai coletar todos os check-ins, colocar na mesa todos os check-ins em cada uma das transições. Em vez de deixar elas como realmente aconteceram, a gente vai começar a sortear. Então, em vez daqui, vamos sortear um lugar possível para ela. Então, a gente cria um modelo aleatório. Tá? E esse modelo aleatório, ele vai me dar uma distribuição como essa aqui, uma distribuição normal. E a gente vai saber, né, que na sorte, o que é mais possível de acontecer? Então, na sorte, né, se eu consigo ver, por exemplo, 200 transições é algo que está nesse intervalo aqui. Ó. Aqui, por exemplo, a média da sorte é 200, então 150, 250. Então, você está ali, são transições que eventualmente podem acontecer. Tá? Mesmo soarem estranhas, elas podem acontecer. Agora, tudo que está aqui, ó, né, por exemplo, 30 mil transições, está muito longe dessa área normal aqui. Então, com certeza, é algo muito característico da cidade. Então, as pessoas daquela cidade têm uma tendência a fazer essa transição. Da mesma forma, né, 0 transições, uma transição, é algo que a cidade evita. Então, é uma transição que a cidade rejeita. Tá? Então, tem essas duas áreas. E aí, eu consigo criar para Belo Horizonte essa matriz aqui. Tá? Aqui eu tenho, né, todas as categorias, né, que é onde eu estava, né, e as categorias daqui é para onde que eu vou. E aí, as cores azuis, né, nessa faixa aqui de azul, são as transições favoráveis, que acontecem muito na cidade. As transições em branco são as transições aleatórias, olha, que as pessoas eventualmente podem fazer. E em vermelho são as transições que as pessoas rejeitam, ou seja, elas não fazem isso nessa cidade. Tá?
Então, podemos comparar cidades. Então, Belo Horizonte, né, e Nova York têm matrizes de transições diferentes. Tá? O que tem de interessante aqui que a gente pode começar a analisar? Por exemplo, as pessoas em Belo Horizonte, elas não costumam, olha, está em vermelho, então elas não fazem isso. Elas não costumam sair de um lugar de nightlife, né, uma boate, um pub, e ir para um cinema, para um museu, etc. Elas não fazem isso. Né? Em compensação, em Nova York, essa transição é altamente favorável. Então as pessoas saem como? Ela é simétrica, ela é simétrica, tá? Então ela sai do nightlife e vai aqui para museu e cinema, tá? É muito possível de fazer isso. Oi? Pois é, o Guilherme, ela é simétrica sim, pode ser o contrário sim, tá? Depois a gente conversa isso aí, tá? Eu te falo direitinho. Então vamos lá, em Nova York e Tóquio, em ambas as cidades, né, as pessoas não gostam de avisar que chegaram na escola. Então aqui, ó, chegaram aqui na escola. Né, e vieram de casa, do cinema ou de uma nightlife. Não tem essa transição, ela não chega em casa desses lugares e fala assim, ó, cheguei em casa. Em compensação, né, aliás, também em Tóquio não fazem isso. Então ninguém avisa que chegou em casa desses lugares. Agora, quando chegam em casa, em Nova York, sim, aí elas avisam. Elas podem avisar que chegaram em casa, né, que seja de qualquer lugar, exceto da escola, né, e exceto de casa. Da própria casa, claro. Né? Agora, em Tóquio, não avisam de jeito nenhum. É uma transição que não acontece. Nenhum japonês que mora em Tóquio vai lá quando chega em casa e avisa, cheguei em casa. Não fazem isso. Tá? Então, a gente consegue ver características das rotinas dessas pessoas, morando em diferentes cidades. Né? O que acontece em diferentes cidades. Por exemplo, né, Belo Horizonte, eu consigo ver aqui, inclusive, descer um pouco na unidade e eu ver os locais mais populares, as transições de locais mais populares, né? Então, em Belo Horizonte, eu vejo essa transição acontecendo muito, né? Essa transição também acontecendo muito, tá? E aqui em Tóquio, como eu tenho setas mais grossas, indico que essa transição acontece várias vezes. E como eu tenho várias setas longas, o que isso é um indicativo? Isso é um indicativo, tá? Que para essas cidades, o transporte público talvez seja melhor. Porque é mais fácil estar num lugar, pego o transporte público, estou rapidinho no outro, consigo fazer esse check-in, né, de um lugar longe para outro lugar longe. Tá, o que não acontece, por exemplo, em Belo Horizonte. Tá? E aí, esse tipo de aplicação, gente, a gente pode usar para diversas coisas. Por exemplo, monitoramento de tráfego, né, para onde que as pessoas vão, o que elas fazem, né, eu consigo identificar onde é que pode acontecer um pico de tráfego. Também posso fazer disseminação de informação. Então, se eu sei que as pessoas vão muito para esse local nessa determinada hora, eu posso colocar um outdoor lá. Né? O meu outdoor da minha empresa, posso colocar lá, né? Focando esse tipo de povo. Tá? Que vai lá. Sistemas de recomendação e assim por diante. O que mais? Né? Então, olha só que legal. Para sistemas de recomendação. Então, aqui eu tenho todas as fotos tiradas em Belo Horizonte em uma determinada época. Tá? Então, as fotos são todas aqui. Olhando a transição de uma foto para outra, a sequência de fotos tiradas, eu consigo identificar quem são os turistas que moram em Belo Horizonte. E olhando quem são os turistas que moram em Belo Horizonte, eu consigo identificar os pontos turísticos. Então, automaticamente, eu consigo identificar aqui a Lagoa da Pampulha, a Igreja da Pampulha, o Palácio das Artes, Praça 7, área de lazer. Infelizmente, eu não localizei a mítica Rua do Amendoim. Não deu para identificar. Tá? Quem não foi lá, vá, porque é algo fantástico, tá? É incrível.